os advogados, para as pessoas que cuidam da lei, do direito, né? Então, hoje é um dia que, assim, tem alguma coisa a ver comigo pela minha formação, né? Mas também tem muitas outras coisas que não tem muito a ver com a advocacia, mas que o advogado tem uma visão muito boa de amplitude, né? De muitas coisas que podem acontecer no mundo. Então, com certeza, ele vai ter também uma visão diferenciada aqui hoje. Bom, antes de tudo, eu queria dizer o seguinte a vocês, tá? Eu queria dizer o que é esse negócio que me convidaram. Eu sou advogado, eu passei 5 anos na faculdade, às vezes eu fiz pós-graduação, eu sou um cara que vive em fórum, resolvo coisa com juiz, resolvo coisa com assessor, estou direto com desembargador e tal. Eu conheço toda essa história, até porque eu também sou advogado e sou concursado na Justiça Federal hoje. Então, eu tenho uma relação muito próxima com centenas de advogados todos os dias, né? Em geral, para pedir alguma coisa, né? Para a gente agilizar alguma coisa, para a gente dar uma olhada numa petição que ele deu entrada. Então, alguns termos que eu vou usar aqui, algumas pessoas que não são da área talvez não entendam, mas, assim, o que eu queria dizer a vocês o que é que vocês foram convidados para fazer, pessoas que vivem nesse meio, né? Um meio que, teoricamente, não tem nada a ver com área comercial, com área de vendas, com área de empreendedorismo. O que é que esses caras me convidaram para ver hoje? O que é que eu estou aqui para fazer, né? E aí eu já repasso para você com a outra pergunta. Na verdade, a pergunta é a seguinte: o que é que hoje no Brasil, centenas de advogados no Brasil inteiro, centenas de concursados públicos na área da justiça, centenas de médicos, de dentistas, de engenheiros estão fazendo com esse negócio que vocês vão conhecer hoje? Porque hoje no Brasil a gente tem inúmeras pessoas, centenas de pessoas, em especial muitos advogados. Não eram advogadozinhos, não, qualquer, não, aqueles que a gente conhece, que se formou assim, né? Naquelas universidades online, não. Advogados famosos nas suas cidades, grandes advogados, inclusive a gente tem um grande advogado de Campinas, que tem um grande resultado hoje no Brasil inteiro, mas que hoje fazem um negócio e a advocacia virou hobby. Que negócio é esse, né? Como é que funciona isso? O que é isso? Então, hoje a gente vai tirar um pouco da curiosidade de vocês. E a segunda informação importante da noite é o fato de vocês entenderem que o que eu vou falar hoje aqui, eu vou só dar uma geral, né? Passar por cima da ideia do negócio, né? Dar uma visão geral que vai acobertar, vai cobrir apenas 20% do que vocês precisam saber do negócio, de como funciona, do que é que tem que ser feito, do que isso pode lhe beneficiar. E amanhã, já anotem aí desde agora, tá? Eu vou falar isso de novo mais para frente, mas já anotem aí. Se você quiser saber bem mais do que você vai saber hoje no negócio, mas completando a informação de hoje, amanhã às 20 horas a gente vai ter um encontro especialíssimo. Inclusive, esse encontro vai ser com 2 pessoas assim fantásticas, 2 líderes a nível nacional, um a nível nacional e um a nível mundial, para falar, para completar essa história, né? Uma história que vai se terminar em 2 ou 3 capítulos, é essa de hoje, 20% mais ou menos, amanhã mais 40%, depois uma última com mais outros 40% para fechar a fatura e você olhar e dizer assim, pô, esse negócio dá para mim, eu acho que eu me encaixo aqui, eu acho que agora eu entendi o que é que esses caras me convidaram lá atrás, que eu não estava entendendo para que era. Tá? Então, fica a dica aí, entende o contexto hoje, mas amanhã já deixa na agenda às 20 horas, porque se você faltar amanhã, fica muita peça voando e você não tem condição de entender e tomar uma decisão assertiva sobre esse negócio, tá bom? Então vamos lá. Para que vocês não fiquem também falando com algum desconhecido, o meu nome é Felipe, eu estou aqui em Alagoas, em Maceió. Eu trabalho aqui, apesar de ser só um detalhe hoje, né, depois da pandemia, onde tudo é online. Se eu estivesse falando de Maceió, se eu estivesse falando do Cazaquistão, não fazia diferença nenhuma, né, porque a gente fala com o mundo inteiro hoje através de um link de internet. Então, hoje eu trabalho aqui 100% online nessa ferramenta, em casa. Né? Na verdade, eu trabalho 100% online em tudo hoje. Né? Hoje eu trabalho na Justiça Federal ainda online também, em home office. E na outra parte do meu dia, eu trabalho nesse projeto, que é o projeto que a gente vai apresentar para vocês hoje, né? Também 100% online. Então, toda a ferramenta que eu vou falar para vocês aqui, você que é advogado, ela é formatada e ela é pensada para que você comece com uma alternativa em paralelo ao que você faz. Não é para deixar o que você faz, não é para deixar de intensificar a sua área jurídica, não. É para você fazer em paralelo, nas horas vagas que você eleger para ter uma alternativa, um plano B. E é importante que hoje, advogado, mais do que outras pessoas, tenha uma visão, né, de algumas coisas mais, outras menos, mas enfim. Nisso eu acho que ele tem uma boa visão, que é o fato de ele perceber que assim, a pandemia mexeu com tudo. A pandemia mexeu com a ideia do que a gente tinha, a pandemia mexeu com a segurança que a gente tinha, a pandemia mexeu com a economia, mexeu com as nossas finanças e mexeu principalmente com a cabeça de muita gente que entendeu que se você não tiver uma alternativa, se você não tiver um plano B e estiver confiando 100% no seu plano A, você está em maus lençóis, tá? Então,
não por isso, não por outra coisa também, você também foi convidado para você ter um pouco dessa visão de algo que pode ser uma alternativa para você. Certo? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, tá? Como eu disse, eu sou Felipe, eu sou advogado de formação também. Passei no concurso público logo no início da minha formação de direito, então hoje eu sou advogado, eu sou analista na Justiça Federal aqui em Alagoas, sou assessor de juiz federal, isso há quase 12 anos já, tá? E faço em paralelo esse projeto. Na verdade, hoje eu tenho vários outros projetos que, por conta dessa oportunidade, desse negócio que vocês vão conhecer hoje, um pedacinho dele, foi que abriu minha cabeça para fazer outras coisas. Então, hoje eu sou investidor em Bolsa de Valores, hoje eu tenho uma pequena construtora, né? E hoje eu trabalho também com esse empreendimento que vocês vão conhecer um pouco agora, e ainda sou da Justiça Federal. Então, o meu leque, a minha mente abriu, tá? E eu sei que muitos advogados são muito bons na sua área, que é a advocacia. Mas, de repente, eles carecem um pouco de ter um pouco de conhecimento mais ampliado para entender outras possibilidades. E talvez essa seja uma delas. Para mim foi maravilhoso, mudou completamente a história do meu destino aqui, da minha vida, do meu futuro. E eu espero que isso faça sentido como fez para mim e para vocês também, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui, porque a minha parte de hoje é rapidinha, porque hoje nós temos convidados especiais, que esses sim são a cereja do bolo da noite, não sou eu, tá? Eu vim aqui para facilitar, para dar uma visão geral, para você não ficar voando na história, para você pegar aqueles 20% que você vai complementar amanhã, né, com o resto, mas as pessoas que foram convidadas aqui são pessoas que vão realmente falar o porquê de tomar a decisão, e todos eles são da sua área também, da área jurídica, tá? Então, vamos lá. O projeto que eu vou falar para vocês é um projeto que, a princípio, quando eu vi lá atrás, eu como advogado e concursado público, eu disse, pô, o que é que eu tenho a ver com isso, né? Só que aí eu comecei a perceber, e eu fui um pouco humilde para entender quem é que falava desse tipo de projeto, quem é que defendia esse tipo de estratégia, como um plano B, como uma alternativa. E aí eu percebi que grandes nomes, não só brasileiros, como mundiais, diziam, se você quer ter um plano B, se você tem pouco tempo, se você não tem muito know-how, expertise em outras áreas fora da sua formação, e você quer começar um negócio em paralelo, o melhor negócio do século XXI para se fazer é esse tipo de projeto, que chama-se marketing de relacionamento no mercado de vendas diretas, tá? Então, quando eu vi mercado de vendas diretas, eu disse, pô, eu nunca vendi nada, apesar de sim, né, advogado vende seu serviço, vende seu know-how, sua habilidade, mas vende soluções, né, para o problema do cliente. Mas, enfim, a venda mesmo normal eu nunca tinha feito. Então, eu percebi, será que isso vai dar certo? Será que vai dar para mim? Só que eu fui humilde para ouvir até o fim, para entender todo o processo. E no final eu percebi que eu não tinha nenhum motivo no final da apresentação, não de hoje, né? Da de hoje e de amanhã. Eu não tinha nenhum motivo para não fazer. Não era motivo para fazer. Eu não tinha nenhum motivo para não fazer esse negócio. E eu vou falar para vocês porque ele tem algumas características que são muito tranquilas. E dentro desse mercado, que é um mercado extremamente promissor, dito pelas grandes cabeças pensantes do mundo do empreendedorismo, não é por mim, tá? Que vocês me conhecem direito, né? Existe uma empresa, né, que se tornou uma ferramenta inacreditavelmente promissora para todas as pessoas comuns que nunca tinham trabalhado com isso, né? Uma empresa tão forte em crescimento nessa área que ela foi comparada nos primeiros anos de crescimento a companhias como Amazon, Facebook, Apple. Então, imagine você trabalhar num projeto em paralelo que o crescimento dela, velocidade de crescimento, faturamento e desenvolvimento é parecida com essas grandes empresas. Então, imagine quais são as possibilidades que tem com isso. E a empresa que a gente vai falar é a Junesse. Junesse significa juventude em francês, apesar de ser uma empresa norte-americana, que tem mais ou menos 11 anos de vida hoje, tá? Mas é uma empresa hoje que tem alguns recordes de crescimento fantásticos, né? Hoje, no setor dela, ela é a empresa recordista em crescimento, em faturamento de crescimento, velocidade versus tempo de faturamento, né? Ela é uma empresa que nos últimos 5 anos fatura mais de $1 bilhão por ano, 1,5 bilhão, 1,4 bilhão, 1,3 bilhão, 1,6 bilhão. Ou seja, além de tudo, é uma empresa extremamente estável. Então, perceba, a empresa tem 11 anos de vida, no 6º ano já fez $1 bilhão. Então, imagine você abrir uma companhia no 6º ano fazer $1 bilhão em faturamento. Eu estou falando de quase 6 bilhões de reais por ano, né? Se for converter. Então, imagine o tamanho dessa companhia. Lógico, eu como advogado tive uma grande preocupação no início. E essa empresa é regulamentada? Essa empresa está toda dentro da legislação? Ela está liberada pelos governos? Ela é uma empresa que paga impostos? Que empresa é essa? E aí eu fui nos órgãos regulamentadores, os órgãos que chancelam a qualidade e a idoneidade da empresa, e estava lá, tanto na brasileira, quanto na americana, quanto na mundial. Ela estava lá com todas as liberações possíveis e imagináveis. Além disso, uma coisa que chamou muita atenção é o fato de ela estar hoje em mais de 140 países. Então, imagine uma companhia que hoje está praticamente no globo terrestre inteiro, distribuindo produto, com liberações governamentais, pagando seus impostos, empregando milhões de pessoas e dando oportunidade para outras milhões. Tá? Então, imagine o que é isso, né? E ela é tão forte no segmento dela que ela hoje é detentora de mais de 700 prêmios nos 11 anos de vida.
mais de 700 prêmios em 11 anos. Melhor empresa para se trabalhar, faturamento, produto, gestão, tudo que você imaginar de prêmio, a Junesse ganha ou seja, ela ganha seguidamente, né? Todos os anos, todos os meses, quando sai esse prêmio, ela ganha de novo, Junesse de novo, Junesse de novo. Então, que empresa é essa? Que companhia é essa, né? Vamos entender um pouquinho dela. Antes de eu entender propriamente o resumo que eu queria passar para vocês, eu queria dizer o seguinte: no Brasil, ela não tem 11 anos. No Brasil, ela só tem 4 anos e meio. E no Brasil, ela percebendo o tamanho do mercado brasileiro e as possibilidades do mercado brasileiro, ela já entrou com os 2 pés, não foi com o pé direito. E o que é que ela fez? Ela chegou no Brasil já pegando o nome da maior arena multiuso da América Latina climatizada, que é na arena lá no Rio de Janeiro, que é no Parque Olímpico, quando estiveram as Olimpíadas agora do Rio, e ela colocou o nome dela. Então, hoje, a maior arena climatizada da América Latina tem o nome Junesse Arena, é o nosso nome. Então, eu imagino que é isso de merchan, de propaganda, para as pessoas conhecerem a marca, porque isso vira um cartão postal no Brasil inteiro, né? Então, shows internacionais, luta de UFC, tudo acontece aonde? Na Junesse Arena, tá? Além disso, ela é uma empresa altamente preocupada com a responsabilidade social. Então, ela tem um projeto dentro dela, desde a sua concepção, que o principal objetivo do projeto é minimizar a fome e crianças em situação de risco. Então, ela tem um projeto chamado Junesse Kids, que hoje trabalha no mundo inteiro em causas sociais relacionadas a crianças. E só no Brasil, para vocês terem uma ideia, nesses primeiros 4 anos de vida no Brasil, ela já doou mais de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais entre vários projetos sociais, tanto no Nordeste quanto a ACD pelo Teleton. Então, assim, é uma empresa muito preocupada socialmente também, o que é uma coisa que chama atenção para as pessoas que já estão preocupadas em ajudar o próximo também. Bom, aí eu vou para uma parte que eu acho a parte super interessante da empresa, e na verdade é o coração da marca. E aí eu volto um pouquinho para explicar por que o nome dela é Junesse. Por que o nome dela é Juventude em francês, apesar dela ser norte-americana? Primeiro, porque é um nome belíssimo, eu particularmente acho bonito. Segundo, porque tem tudo a ver com o mote, com o que ela faz, o que ela é a melhor do mundo em fazer, que é criar, patentear, né, e distribuir produtos exclusivos de anti-age, ou seja, anti-envelhecimento. E aí não importa se a gente é advogado, se é profissional da educação física, se é costureira, se é autônomo, não importa. Todas as pessoas hoje do mundo têm uma vontade interior, umas mais, umas menos, de envelhecer com mais qualidade, ter mais longevidade saudável, viver mais anos mesmo, com as suas famílias, seus parentes, e ter esteticamente uma visão melhor de si mesmo, ou seja, aparentar ser mais jovem do que a sua idade biológica. E hoje a Junesse é a maior companhia do mundo, não só em tecnologia, como em tamanho também, de produtos exclusivamente voltados para anti-envelhecimento, tá? Então ela tem vários segmentos, lança todos os meses novos produtos, e uma coisa é importante entender, muito importante você entender. A Junesse não é mais do mesmo, ela não lança mais do mesmo. Primeiro, porque é exclusivo de anti-envelhecimento. Segundo, todos os produtos dela vêm com tecnologias que são inovadoras. Quando não é inovadora porque nunca existiu, nesse segmento que ela criou, é inovadora porque no segmento que já existe, ela traz sempre a melhor que tem, o melhor produto possível, tá? Então, hoje eu vou resumir, vai ter um outro encontro com vocês, que vai ser exclusivamente para falar de produto, né? Mais de 1 hora só de produto por produto, especificando. Ainda tem outros canais que eu vou passar para vocês, mas eu vou dar um geral para vocês não ficarem voando, né? E aí, imagine a minha situação. No dia que eu conheci igual a vocês, eu advogado de formação, concursado público federal, e aí a pessoa que me apresentou veio falar de cuidados com a pele. Aí eu disse, pô, rapaz, eu sou advogado, o que é que eu tenho a ver com isso, né? Cuidados com a pele. Só que antes eu percebi que a Junesse não é uma empresa de apenas cuidados com a pele, ela é uma empresa de rejuvenescimento. Então, eu precisava ouvir se tinha uma coisa diferente mesmo do que já existia. E aí a empresa veio me falar que, dentre várias coisas, ela tinha, por exemplo, tecnologia retirada de célula-tronco humana adulta. E aí eu fui pesquisar e percebi que ninguém no mundo trabalhava com cremes corporais que restauram, né, a sua pele com fatores de crescimento de célula-tronco humana adulta. Então, imagina a tecnologia que tem por trás disso aí. Você tem uma ideia, tem produtos na Junesse que o estudo desse produto ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2009. Então, você imagine qual é a qualidade, o nível que a empresa trabalha. Por exemplo, esses produtos de anti-envelhecimento aí derivados de célula-tronco, eles já eram usados, mas sabe aonde? Com protocolos médicos em hospitais para recuperação de pele de queimados. Aí a Junesse criou uma patente num produto que você usa em casa, com a mesma tecnologia, ainda mais avançada, você pode passar. Então, se recupera a pele de queimado, o que será que faz na pele das pessoas comuns? Né? Então, imagine a potência que é isso.
Tem várias outras linhas também de dermocosméticos, eco-friendly, natural, com status da Amazônia. Tem maquiagem para mulheres que cuidam da pele, porque também tem fator de crescimento de célula-tronco, então imagino que é isso. Tem creme corporal que devolve, remineraliza seu dente. Creme bucal que remineraliza seu dente, traz a cor original do seu dente, sem flúor. Então, você imagina o nível de tecnologia que a empresa está, né? Então, aí tem alguns exemplos, né? De produtos que tiram rugas instantaneamente, alguns exemplos de pessoas que passaram aí com 2 minutos ficaram assim, outras pessoas com tratamento que ela tem de fator de crescimento, tirando mancha da pele, que é um negócio, assim, surreal para a mulher conseguir tirar. Flacidez de pele, restauração mesmo e rejuvenescimento de derme. Você vê aí algumas mãos de pessoas que passaram em uma e não passaram na outra, então a diferença absurda, né? E uma outra grande linha que ela trabalha é linha que a gente diz, a primeira linha é cuidado de fora para dentro, e a segunda linha é cuidado de dentro para fora. Aí eu estou falando de suplementação, de nutricêuticos, né? Que trabalham em várias linhas corporais, desde uma linha de um Beauty Drink, que é a base de colágeno hidrolisado, na verdade bi-hidrolisado, que hoje é o colágeno mais vendido da América Latina, que é o nosso Naara. Tem gente que acha que o nome da empresa é Naara, de tanto que o Naara vende, né? Mas na verdade é Junesse, que fabrica o Naara. Tá? Então, absurdo. Pele, cabelo, unhas, flacidez. Aí, por exemplo, embaixo tem o Bruno Brancalion, que começou a usar para cabelo, e ele era bem calvo, como é que ele ficou? Tá? Só com o uso de suplementação de colágeno. Tem antioxidantes, então, advogado, eu sei que é uma profissão que, por muitas vezes, gera muito estresse, né? E o estresse é oxidativo, então você pode usar o melhor antioxidante do mundo, que é o resveratrol, que é esse roxinho que tem aí, ó. O resveratrol, que no nosso reserve é o produto mais vendido da empresa no mundo todo, é esse. Tem produtos também, uma linha de alta tecnologia em cápsulas e blends proteicos para controlar, para você se reeducar seu metabolismo. E esse sou suspeito para falar, porque eu sou produto aqui embaixo, ó, perdi 15 quilos, quase 15 quilos em 45 dias, sem sofrimento, sem trocar a refeição, sem nada disso. Só suplementando tecnologia entre as refeições. Tá? Então, controle metabólico, controle do açúcar no sangue. Então, tem linha de energético também, natural, à base de fruta. Então, a Junesse, ela pensou em vários segmentos para que você, de fato, possa suplementar o seu corpo e também possa esteticamente ficar melhor, né, com os primeiros produtos que eu falei. Tá? Como eu disse, a intenção da gente não é esgotar os produtos, pelo contrário, aqui não tem nem 5% do que os produtos vão demonstrar para vocês depois, principalmente de resultado. Fora isso, a gente continua lançando produto em meio à pandemia. E aí eu vou passar um recado importante para vocês que são convidados. A Junesse, nesse mesmo período desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado, ela cresceu, faturou a mais 60%. Então, imagine a empresa que cresceu 60%. Qual é o recado que tem embutido embaixo disso? O recado é o seguinte, durante esse período de pandemia, todos acompanharam os noticiários falaram de centenas de milhares de empresas que quebraram, milhões de pessoas que perderam seus empregos, outras milhões de pessoas que tiveram reduzido a 10%, 5% do seu faturamento. Enquanto isso, a Junesse cresceu 60% nesse período. Sinceramente, amigos advogados, só por essa informação, eu assistia tudo que tivesse que assistir esse negócio. Só por essa informação, por mais nada. Independente do segmento, independente do que é. Pô, uma empresa que só em setembro desse ano, que estamos em pandemia ainda, em relação a setembro do ano passado, cresceu 140%. Que negócio é esse? Só por essa informação eu ficaria curioso de ver amanhã, de ver o próximo, de que tivesse que ver, eu ia ver. Né? Porque, assim, curiosidade, como já disseram aqui, curiosidade é uma arma muito importante dos vencedores, né? Das pessoas que têm a mente mais para frente. Então, ela lançou aromaterapia, que já era uma tendência no mundo inteiro, na Europa explode isso, na Ásia também. Então, não ia ser diferente aqui na toda a parte ocidental do mundo. Aromaterapia para alguns problemas de cunho emocionais e tudo mais, então já é uma realidade no mundo inteiro. Lançou uma linha de spa capilar, de cuidado e rejuvenescimento capilar, que hoje é considerada a melhor do Brasil. E, seguindo essa linha de cuidado mesmo em tempos de pandemia, ela lançou um shot da imunidade, né, com glutamina japonesa, que é a melhor do mundo, e outras vitaminas, para você não ter que fazer aquela mistura toda de manhã, aquele trabalhão de se melar, não. Você toma um shotzinho e a sua imunidade vai lá para o céu. Um cappuccino, brasileiro já é apaixonado por café, então ela lançou um cappuccino para cuidar do coração. E também na linha de pandemia e de cuidados pessoais, ela lançou uma defesa 3D, que é um produto fantástico, né? Um sistema 3D que abate, mata mesmo 99,99% de todas as bactérias que estão no seu corpo e ainda cria uma hidratação duradoura. Então, isso tudo foi lançado no meio da pandemia. Engraçado, a Junesse contratou na pandemia pessoas para o back-office dela, aumentou o portfólio de produtos e quase que dobrou o faturamento no meio da pandemia. Então, que negócio é esse?
que é essa empresa, né? O que é que ela faz. E aí eu queria, antes de passar para essa segunda parte, que é a minha parte final, queria que vocês anotassem e tirassem uma foto desse nome aí. Junesse Longevity TV. Esse é o canal de ciência da empresa. Um médico, diretor de ciência da Junesse, fala produto por produto, né, detalhadamente, no seu idioma, tem dezenas de idiomas, que a Junesse está em 140 países. Você escolhe o idioma brasileiro, o português, e ele vai falar lá por que o produto foi criado, qual a tecnologia que tem por trás, qual o benefício que ele gera em você, qual o resultado prático na sua vida. Tá? E aí eu vou passar para uma segunda parte, importante falar aqui rapidinho, a gente não trabalha com cura de doença, com esse tipo de coisa, então a gente não pode nem estar alegando isso, tá? Mas a alta tecnologia que a Junesse trabalha, é lógico, se você usar, com certeza os seus resultados a curto, médio e longo prazo serão totalmente diferentes se você não estiver suplementando esse tipo de produto, tá? E aí vem para a minha parte final, porque a parte mais importante de hoje são os nossos convidados, não é a minha, mas eu preciso falar rapidamente sobre isso. Porque isso é um negócio maravilhoso e talvez seja o grande lance para você que é advogado. Por algumas características que eu mesmo fiquei enlouquecido quando vi pela primeira vez. Investimento é baixíssimo e o risco é praticamente zero. Isso aí a gente vai provar no segundo encontro para você, no terceiro encontro talvez. Desenvolvimento pessoal e profissional é absurdo aqui, network que você faz no mundo inteiro, no Brasil inteiro, que você trabalha online no Brasil inteiro, com o mundo todo. Você escolhe seus horários, uma coisa que o advogado já está meio acostumado com isso, né? A não ser quem bate ponto no escritório, mas fora isso, você também vai escolher os seus horários, isso é bom porque você encaixa na sua agenda. Você é o seu próprio chefe, você não tem limite de ganhos. Talvez tenha advogado que entra aqui e diga assim, pô, vou fazer esse negócio paralelo aí 1 hora por dia, para fazer uns 3 mil, 4 mil reais, porque aí dá para trocar de carro, dá para viajar, dá para pagar uma parcela do apartamento, para trocar de casa, parcelada aí, pagar o financiamento. Tem advogado que vai falar isso, e tem advogado que vai dizer assim, não, pô, eu quero começar esse negócio, entender como é, e se for isso tudo que esse cara está dizendo aí, eu quero ganhar 20 mil, 30 mil nesse negócio. As duas coisas já aconteceram, com advogados, inclusive, no Brasil inteiro. Então, é muito do qual é a sua fome em relação a isso, tá? Fora que a renda residual também mora aqui. Advogado, ele é um autônomo por natureza, né? É um autônomo por natureza. E você que é advogado vai saber o que eu estou falando. Tem advogado que é autônomo por natureza, que pegou causa, ganha, não pegou, não ganha. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Eu sei porque eu sou advogado, né? E conheço centenas de advogados. Porém, vocês devem conhecer alguns advogados que pegaram know-how, pegaram clientela e abriram escritórios de advocacia. E nesses escritórios de advocacia, às vezes trabalham 10, 20, 30, 40, 50 advogados para esse dono do escritório, que já tem um know-how e um nome. E um percentual de todas essas causas que o escritório gere, o dono do escritório recebe também. O que é que esse advogado fez? Ele saiu da massa dos autônomos e criou um negócio chamado renda residual. Ele agora conseguiu criar um ativo, que é um escritório, onde tem vários advogados trabalhando, que o escritório paga ele. Mesmo que ele não pegue nenhuma causa, os advogados que trabalham no escritório pegam causas e um percentual dessas causas também vai para o dono do escritório. A Junesse também faz isso. Ela cria renda residual para você. Porque se você montar um mercado, criar um mercado consumidor, que a gente vai ensinar como é que faz isso, simples. Se você criar um mercado consumidor da Junesse, o mercado consumidor vai lhe remunerar, ainda que você não esteja todos os dias, todas as horas trabalhando nisso. Tá? Isso é muito bacana. E ela vai lhe pagar residualmente de algumas formas. A Junesse paga hoje de 6 formas diferentes. Algumas são residuais, outras não. Outras são como autônomo mesmo. Então, das 6 formas, eu vou dividir em 2 para não gastar muito tempo, porque isso também é pano de fundo para outra reunião. Tá? Isso é um momento seguinte, que vocês vão aprender detalhes de cada um. Mais 2 eu vou dividir em 2 frentes para você entender. A primeira é a venda direta. A gente representa a multinacional no mundo inteiro. Então, a gente tem a chave de acesso para a fábrica direto. Pega a preço de fábrica, vende para o consumidor final e a gente ganha a diferença. Isso todo mundo conhece, é a venda normal. Tá? Isso também pode ser feito online, porque você ganha uma loja online com o seu nome para distribuir produto para mais de 140 países com o seu nome. Manda um link para um amigo seu que mora no Reino Unido, ele abre lá, pede produto no cartão dele, a Junesse entrega no Reino Unido em 3 dias úteis e você recebe o percentual dessa venda no seu bolso, na sua conta aqui, na conta do banco que você cadastrou. Isso é top. Além disso, existem outras formas de ganho que são divididas, mas eu vou explicar o geral dela, que é você formando time de distribuição. Então, ou vendendo produto online ou diretamente, ou você montando equipes de distribuição. Aí é que vem a renda residual. Pense nas equipes de distribuição aqui fazendo analogia com o cara lá, o dono do escritório que eu falei. O dono do escritório começou a vida fazendo o quê? Venda direta. Ele começou a vida atrás de cliente, pegando causas individuais, ganhando em cima daquela causa específica. Quando não tinha causa, não tinha ganho. Não era assim? Todo advogado é assim no começo.
Depois, ele pensou, não, se eu criar um escritório grandão e botar um monte de gente trabalhando comigo em parceria, eu consigo também ganhar uma renda de todo esse movimento desses advogados. Essa é a segunda forma de ganho da Junesse. Criar parcerias com pessoas para também distribuir a marca e o produto, e com essa distribuição, todo o produto movimentado também lhe remunera em um percentual. Aí é o empreendedor trabalhando. Tá? Então, isso é muito bacana, vocês vão entender em detalhes na próxima reunião. E aí, para finalizar, tem outros bônus fantásticos que eu, particularmente, fiquei alucinado quando eu vi isso. São bônus de recompensa. Tá? A empresa norte-americana tem muito esse viés, esse perfil, né? Essa filosofia de recompensar muito forte as pessoas que trabalham bem. E a recompensa que ela disse que ia dar eram viagens, experiências em viagens. Não eram só viagens, eram experiências, porque eram viagens totalmente diferentes do que você paga normal. Tá? E eu acreditei, fui inocente, acreditei, comecei a trabalhar com a minha esposa, sem know-how, sem saber, sem nunca ter vendido, sem nunca ter aberto nada. Acreditei, me desenvolvi, tinha treinamentos prontos, que eu fazia em casa, também na hora que eu elegesse fazer. Hoje tem muito mais, uma infinidade, vou mostrar para vocês. Tá? Mas aí eu acreditei, comecei a trabalhar, e olha que legal. Eu vim de uma família de classe média baixa e nunca tive a oportunidade de fazer viagens internacionais até 31 anos de idade, quando eu me casei. Quando eu me casei, eu viajei para os Estados Unidos para conhecer a Disney. Eu tinha o sonho de conhecer o Mickey desde os 10 anos de idade, nunca tive dinheiro para ir. Porque minha família tinha dinheiro para pagar as prioridades. Comida, alimentação, saúde, né, vestimento e educação. E eu sou muito grato por isso. Mas esses luxos de viajar para fora do Brasil e tal, eu nunca tive possibilidade. Nunca me perguntaram se eu queria, né, porque não tinha condição. E aí, com 31 anos, eu viajei pela primeira vez, com muito suor. Paguei quase um ano pagando a viagem. Aí, quando eu voltei, depois de um ano e meio trabalhando, com 33 anos, eu conheci o mercado de vendas diretas, que foi uma companhia, e depois essa companhia foi comprada pela Junesse, e comecei a trabalhar com venda direta. De lá para cá, vão 7 anos e meio, 8 anos mais ou menos de venda direta, e já vão 13 viagens, das quais 11 são internacionais, pagas pela companhia. Olha que legal, hoje eu tenho um filho de 9 e uma filha de 7 anos. Com 9 e 7 anos, eles já vão fazer, ano que vem agora, a 5ª ou a 6ª viagem internacional deles. Eu precisei de 31 anos para fazer a primeira. Tudo por causa de uma decisão. Só que no dia que eu tomei a decisão, que é esse dia que vocês estão aqui, eu achei que não era perfil para mim. Eu sou advogado, não tem nada a ver com isso. Eu sou concursado na Justiça Federal e não tenho nada a ver com isso. Na verdade, o que se escondia por trás de mim era muito medo do novo. Isso era o principal. Não sei se é o caso de vocês, mas tinha muito medo do novo. Só que, à época, eu, para complementar a renda, além de ser concursado, eu também dava aula em 2 lugares. Então, eu trabalhava 15 horas por dia. E aí, o meu medo de viver aquela vida pelos próximos 5 anos foi muito maior do que o medo do novo. Porque mais 5 anos da vida que eu estava levando, apesar de estar recebendo bem, e aí é muito importante as pessoas pensarem que, hoje em dia, muitas pessoas, principalmente as que têm visão de médio e longo prazo, estão muito mais buscando um dinheiro de qualidade do que um volume de dinheiro. Tá? Então, eu comecei a trabalhar e eu disse, pô, vai que eu faço isso em paralelo aqui na hora que eu conseguir, porque 15 horas por dia trabalhando, não sei qual hora que eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito, porque eu não quero viver essa vida para sempre, de incerteza, de ganho mais, ganhar menos, o que como um advogado é hoje, trabalhando sem hora, cliente de madrugada. Vai que eu começo a fazer isso aqui, me dá o que eu consigo em outras coisas e eu começo a fazer em paralelo. Eu acreditei nisso. Então, com alguns anos, a gente já tem um sucesso, assim, está bem longe do que eu quero chegar, mas já tem um sucesso bem bacana, né? Uma pessoa comum que tem um sucesso bem relevante no projeto. Então, desde 2015 a gente viaja, fomos para Orlando conhecer a sede da empresa. Em 2016 a gente foi para um cruzeiro no Caribe já com a empresa. Em 2017 a gente foi para Bahamas, conhecer um hotel 6 estrelas all inclusive, já com 1.500 brasileiros já que ganharam também, de todos os ramos. Só nesses 1.500 brasileiros aí em Bahamas deve ter pelo menos uns 300 advogados. Pra você ter uma ideia. Que fazem em paralelo. A maioria até hoje faz em paralelo. Em 2018 a gente foi para Cancún também para o Hotel 5 estrelas. Em 2019 a gente voltou para Bahamas, só que dessa vez com 3.500 brasileiros. Aí devia ter pelo menos 800 advogados. Então é muita gente da área jurídica aí, tá? Que fazem em paralelo. Então foi muito top, né? Não é só você que vai viajar, mas você leva pessoas que acreditaram em você também, você se torna uma referência para essas pessoas. Isso é muito incrível. Tá? Tem uma viagem de qualificação aberta, que é para Sauípe. Então, Costa de Sauípe aí, o complexo Costa de Sauípe vai estar fechado para a Junesse, né, para as pessoas da Junesse. Vai ser em agosto do ano que vem, mas a qualificação vai até dezembro. Então, você que está aqui começar a trabalhar hoje já pode ir também com a gente. Só é entender como é o processo para trabalhar. Trabalhou profissionalmente em paralelo com o que faz, você vai estar lá com a gente. Com certeza você vai estar lá com a gente. Tá? E aí tem um sistema de treinamento para você entender como é que funciona. Tire uma foto aí, o black.com.br. Além de vários treinamentos que a gente faz online, através de conferências online,
treinamentos gravados que a gente tem no WhatsApp, também tem um sistema de treinamento pronto, intuitivo, que você entra e começa a mexer e você aprende várias coisas, quase tudo, eu diria que tudo que você precisa saber para ser um profissional dessa área. Tá? Eu vou compartilhar aqui, porque chegou a hora mais especial da noite, que eu disse, isso aqui é uma geral, tá? Isso aqui é uma geral, para você não ficar voando, né, no que é que você veio ver aqui. Mas o mais importante de tudo isso é você entender que, assim como você, eu, alguns anos atrás, vi essa ferramenta e tive várias objeções. Primeiro porque eu só era advogado e concursado público, então eu não sabia fazer outra coisa. Como eu não sabia fazer outra coisa, eu achava que eu não ia conseguir fazer isso. Então, medo do novo, eu não tenho perfil, eu nunca vendi nada, eu não tenho tempo para fazer isso. Todas essas objeções eu tive. E eu tinha duas opções. Acreditar nessas objeções e não fazer, ou começar algo novo que podia mudar completamente a minha perspectiva de vida. Eu fiz isso, graças a Deus, a decisão mais certa que eu tomei foi essa, porque de fato minha vida é outra. Mas, mais do que eu vi de mim, que também sou um profissional do direito, eu queria que vocês ouvissem convidados especiais nossos, tá? Que são pessoas que também são da área jurídica, de vários lugares do Brasil. Vou ter pelo menos 2 convidados especiais hoje, que esse é a cereja do bolo da noite. Tá? Desde já agradecer o convite dessas pessoas. Elas também se formaram no que a gente se formou, receberam os mesmos conhecimentos que a gente, tá? Tinham as mesmas ideias relativamente parecidas, também receberam as informações que vocês receberam e tomaram a decisão de fazer a Junesse como eu estou fazendo. E o que é que ela viu, o que é que fez na vida dessas pessoas isso, quais os resultados que ela tem hoje, qual a visão que ela tem de futuro, eles vão falar aí em 5 minutinhos para vocês. Prestem muita atenção, porque isso pode ser o que vai tocar você e você vai dizer, porra, é isso. Se ela fez, se ele fez, se esse cara que está falando comigo, esse tal do Felipe fez, por que não eu? Tá? E eu queria convidar diretamente de Minas Gerais, vamos para Minas Gerais, viajar mais de 2.000 quilômetros daqui, o que não tem nenhuma relevância hoje dentro da internet, porque hoje qualquer lugar é qualquer lugar, graças a Deus. Eu queria chamar essa nossa grande amiga, nossa parceira de negócio. Já nos encontramos algumas vezes nos eventos presenciais, daqui a pouco a gente volta, se Deus quiser. Mas ela aceitou o convite e vai falar um pouquinho da história dela como advogada também, como pessoa do direito. E eu queria receber essa queridíssima, lá direto de Minas Gerais, Cibele Cadomota, com você, querida. Boa noite, Lipe. Boa noite, time. Boa noite, convidados. Que prazer, Lipe, estar aqui com vocês. E eu estou aqui o tempo inteiro pensando, gente, o que eu tenho para falar como advogada, né? E aí o Lipe falando foi me vindo. Eu não gosto muito de programar, não, sabe, Lipe? Eu gosto de sentir e falar na hora. E eu venho de família de empreendedor, né? Minha mãe, meu pai, minha família inteira sempre foram empreendedores. Então, eu acredito que foi nisso que desde a minha primeira faculdade eu fiz design de ambientes, gente. Aí depois eu fiz uma pós em ergonomia. Aí eu comecei a estudar para concurso. Aí eu fui fazer direito, gostei tanto do direito que falei, não, eu vou fazer direito, eu gostei desse negócio aqui. Fui fazer direito. Fiz pós em direito, fiz 2 pós em direito. E aí eu fico assim, eu terminei de direito e falei, vou fazer concurso, Líbia. Eu quero concurso, eu quero ser delegada federal. E, na verdade, desde o começo da minha faculdade de direito, eu quero ser delegada. Por quê, gente? Eu já sabia que eu dedicar 8, 9, 10 horas do meu dia para receber um salário fixo, que conte extra, né? Que conte horas extras, mas para receber aquilo no fim do mês, aquilo não me motiva. E foi o que o Lipe falou lá no começo. Empresa americana tem muito disso, né? De meritocracia, de você ganhar pelo tanto que você produz. E isso estava longe do meu pensamento ainda. Eu só sabia que eu não tinha como entregar 8, 10 horas por dia para receber um salário. Que seja salário de advogado, não dá. É assim, não entra na minha cabeça essa questão. E aí estudei. Até ontem minha mãe falou, vai estudar para um concurso bom. Eu falei assim, não, mãe, eu já me dei meu tempo de concurso. Ela está até aqui me vendo no Instagram. Já me dei meu tempo de concursos, que eram 3 anos, porque eu não comecei a estudar depois da faculdade, né? Eu já comecei estudando para concurso antes da faculdade e não deu certo. É tudo na hora de Deus, né? Conheci Junesse depois que eu tinha feito minha segunda pós, que foi em Direito Tributário. E eu comecei a empreender com isso, o que o Lipe falou. Começa a abrir seu escritório, ter advogados parceiros para você ganhar em cima das causas que eles ganham, né? Mas a ideia foi sua e aí todo mundo vai agregando e tal. E foi essa a minha visão. E eu gosto muito de falar isso, né? O universo conspira a nosso favor. Então, quando eu comecei a abrir esse escritório, e a gente já tem 5 sócios aí pelo Brasil,
que atuamos em causas tributárias específicas, eu tive a oportunidade de conhecer a Unesp, e eu falo que eu fui com muita má vontade na palestra presencial. Muita má vontade por quê? Porque eu já estava fazendo uma consultoria numa empresa grande aqui do interior, eu já estava abrindo meu escritório, então realmente eu estava sem tempo. Quem de vocês aí sempre escuta, né? Não tenho tempo. Eu não tinha tempo, eu fui com má vontade, mas eu fui porque era o dono da empresa que eu estava prestando a consultoria e falou, vai lá que minha sobrinha vai apresentar. Eu falei, nossa senhora, tem que ir, né? Fui. Ganhei o Ageless. Ela falou, não passe em você que você não vai ver resultado. Passei numa pessoa logo que eu saí da reunião, o trem deu certo. Falei, eu quero um trem para celulite. Ela me passou na Aribore da linha Luminense e o trem deu certo também. Eu falei, pronto. Agora eu vou cadastrar para comprar esse a preço de custo, né? Cadastrei para comprar a preço de custo e com o nosso resultado, é o resultado que vem, gente. Com o meu resultado, eu comecei a vender, principalmente na área. Hoje, na área, realmente é o meu queridíssimo. E estou até hoje. Meu escritório hoje está em segundo plano, de Unesp está em primeiro plano. Crescer em qualquer área que vocês estiverem é demorado, crescer dói, a gente tem que aprender muitas habilidades, mas contem com a gente, porque aqui, diferentemente do mercado tradicional, uns precisam ajudar os outros. Por que que o Lipe e a esposa dele sempre ajudam a gente, a Lili? Porque eles precisam da gente, fazerem a gente crescer para eles crescerem. Então, assim, vem com a gente, dá a mão, o time aqui é todo unido, está todo mundo junto com vocês. Lipe, obrigada pela oportunidade. Não sei se eu já estourei meus minutos, porque eu costumo fazer isso. E eu tenho certeza que a próxima experiência também vai agregar demais para vocês. Um beijo. Obrigado, Cibele. Na verdade, você foi uma das poucas até agora que não estourou o tempo, viu? Mas muito obrigado pelo seu depoimento. Eu sabia que ia ser fantástico, né? Você aí do outro lado aí do país, lá em Minas, fazendo um trabalho incrível, bem reconhecido aqui, com muitas vendas. Então, muito obrigado por esse depoimento. E tem outra pessoa aqui, outro convidado nosso, e agora vamos voltar para o Nordeste, vamos para a Bahia, viajar para a Bahia agora, né? Voltando para cá. Um cara que começou a trabalhar na Junesse, um advogado que começou a trabalhar na Junesse dentro da pandemia, olha que top. Né? E já tem grandes resultados, já ganhou alguns prêmios extra, tudo que a Junesse paga, ele já ganhou, prêmios que a equipe criou e tudo mais, para movimentar. E ele entrou com a esposa dele, com a Liza, né? E ele é um cara assim que faz em paralelo, o escritório dele hoje é ainda o plano A dele, é forte, ele é um cara muito reconhecido na advocacia aí na Bahia, em Salvador, toda a região ali, Lauro de Freitas. E ele é um cara assim que entrou e viu que a possibilidade aqui era grande demais e começou a fazer de uma forma super profissional, tá? Então, ele faz em casal, ele faz em paralelo à advocacia, mas ele tem uma visão também, como a Cibele, muito top do que é que ele enxergou nisso, né? Fazendo em paralelo, mesmo super atarefado no escritório, e o que é que ele tem, o que é que ele já teve de resultado agora e a visão dele fazendo isso para o futuro. Então, eu queria receber esse cara fantástico aí, que eu tive o prazer de conhecer dentro da pandemia e pasme, ele é meu parceiro, a gente é amigo pessoal e a gente nunca se encontrou, porque a pandemia não deixou a gente ter essas coisas aqui. Então, é com você a palavra aí, meu grande amigo Mozart Lima, é seu. Pô, valeu, Felipe, valeu, obrigado, meu irmão. Primeiro, agradecer pelo convite, né, a oportunidade de estar aqui e de alguma forma impactar a vida das pessoas, né, que seja para fazer um negócio, que seja para abrir a mente para fazer outras coisas. E aí eu vou falar um pouco o que a Sibeli falou, você fica imaginando o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou falar, o que é que eu posso, enfim, de alguma forma contribuir com tudo isso aqui. E no fundo você vê, eu tenho que contar minha história, porque como advogado, as histórias se repetem, né? Ou seja, vamos dizer assim, as angústias, as dificuldades acabam sendo sempre as mesmas, independente da onde a gente esteja, em que estado, né? Num país continental como o nosso. E aí eu vou começar assim, meu nome é Moza, certo? Sou casado com a Liza, né? Enfim, e seguir aquilo que a cartilha manda, né? Assim, meus pais, a minha história é um pouco diferente da Cibele, né? Eu já tenho uma família de servidores, né? Meu pai é servidor estadual aqui, e minha mãe também, né? Então eu tive uma criação muito conservadora, né? Aquela criação bem brasileira mesmo, né? De você fazer sua faculdade, enfim, se formar, buscar um bom emprego ou eventualmente buscar, né? Enfim, um cargo público, né? Via um concurso público que você tenha a questão da estabilidade. E aí foi o que eu segui fazendo, né? Enfim, não optei pelo cargo público inicialmente,
porque assim, qualquer concurso público exige uma certa a experiência, né, jurídica, né, a prova da experiência jurídica. Então, eu acabei logo quando me formei, com 20 e poucos anos de idade, eu comecei a trabalhar, participei de uma seleção e comecei a trabalhar num grande escritório aqui de Salvador, né? Enfim, e acabei que fiz carreira dentro desse escritório, né? Acabei, vamos dizer assim, deixando de lado um pouco desse sonho do concurso e acabei me envolvendo no mundo, vamos dizer assim, empresarial, já que era um escritório voltado para a advocacia empresarial, onde eu passei 10 anos nesse escritório, né? E aí é que eu tive o meu primeiro, eu digo assim, o meu primeiro estalo, né? Eu digo, eu não quero isso para minha vida, né? Como dizia meu avô, fazer poeira para os outros, né? Então, eu preciso buscar algo que me quebre essa limitação que eu cheguei aqui. Eu não tenho mais para onde ir, né? E aí foi quando eu conheci meus sócios, meus dois sócios, né? Que hoje a gente tem um escritório junto e a gente decidiu conjuntamente abrir um escritório aqui dentro de Salvador e começar do zero mesmo, né? Porque eu não tenho família de advogados, então eu não tinha um capital já pronto para poder desenvolver. Comecei a empreender do zero e a buscar, lógico, com o know-how que eu já tinha aprendido, né, dentro do escritório e trabalhando, né? E meu escritório hoje são 4 anos, eu diria que é 4 anos de crescimento, de desenvolvimento, né? Enfim, não me arrependo um dia de ter tomado essa decisão um pouco mais arrojada, um pouco fora da caixa. Mas aí vem um acontecimento que acabou que pegou todo mundo de surpresa, um mundo de surpresa, né? Ou seja, a pandemia, né? E essa pandemia, de fato, impactou diretamente a minha atividade como advogado, né? E todos os advogados que estão aqui sabem disso, entendeu? A justiça parou, os fóruns fecharam, os processos não andam, né? Os clientes entraram em dificuldade e acaba que no mundo do empreendedor, quando você abre um negócio, o escritório é um negócio, quando o seu cliente não está bem, você também não está bem, né? Então, acabou que a partir desse momento eu entendi que quando você... E aí você tem outra coisa, quando você é advogado, você aprende a fazer uma coisa. Você tem que ter uma reserva de emergência, porque a advocacia tem altos e baixos, né? Você ganha uma causa aqui, enfim, para sair outra vai demorar um pouco mais, então você precisa buscar um equilíbrio para ter uma estabilidade de vida. Então, esse dever de casa eu sempre fiz, ter uma reserva de emergência. Mas nessa pandemia me mostrou que não basta só isso, né? Você, além de uma reserva de emergência, você precisa criar renda e diversificar ela, né? E aí é que tem o meu segundo estalo, né? Que eu agradeço muito ao meu amigo Tiago, que está aqui na sala, né? Que me apresentou esse projeto chamado Junese, né? Que o projeto chamado Junese é justamente esse, é um projeto para você criar uma renda residual, né? Com várias formas de ganho, como o Felipe apresentou aí, de forma superficial, mas é importante que você se aprofunde. E foi quando eu tomei a decisão de fazer, né? Meu escritório acabou que a gente teve que reduzir custo, né? Enfim, desligar pessoas. Dentro dessas pessoas que eu desliguei minha própria esposa. Então, ou seja, para você tornar o negócio, manter o negócio saudável, eu tive que cortar na própria carne. E, enfim, a partir daí tive a vontade de conhecer, de entender, de pegar informações e a partir daí, enfim, desenvolver o negócio que eu venho desenvolvendo. E aí, basicamente, como advogado, todo advogado é analítico, né? Então, você ganha uma causa nas filigramas, no detalhe, né? Então, acaba que isso torna mais difícil, porque você quer conhecer melhor o negócio, mas quando você toma a decisão com a certeza do que você está fazendo, né? E foi isso que eu fiz. Fui buscar informação, logicamente, para quem me apresentou, que foi o Tiago, então, assim, eu perturbei muito a vida dele, né? Então, eu tirei dúvida, perguntei, criei objeções, mas cheguei a um ponto chave que, assim, beleza, eu quero criar uma renda residual. Quais são as formas de criar uma renda residual? Beleza, comprar um imóvel. Só que eu não poderia abrir mão da minha reserva de emergência para ter um imóvel para alugar e ter uma renda residual depois. Então, eu não podia fazer isso. Então, o imóvel não estava em xeque. Vou abrir um negócio. Eu abri um outro negócio, eu já tenho um escritório que já me demanda um bom tempo. Como é que eu vou abrir uma franquia para investir 100 mil reais e eu vou trabalhar em que momento? Né? Eu não tenho como deixar o negócio sozinho, eu tenho que entrar para poder fazer a coisa acontecer. Por mais que a franquia seja boa, seja uma Boticário, uma Cacau Show, que tenha um resultado, vamos dizer assim, uma análise de risco, vamos dizer assim, mais ou menos parametrizada e tal. Então, acabou que a Junese me chamou a atenção por conta disso. Primeiro, investimento baixo, vocês vão ver, certo? Risco zero, porque você não tem passivo. Meu escritório tem passivo, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho luz, eu tenho energia, eu tenho funcionário, eu tenho tudo para pagar, então eu tenho um passivo enorme. Então, eu preciso correr atrás para pagar meu passivo para ver se eu vou ter algum resultado no final do mês.
entendeu? Na Junese não existe isso, né? Você tem um revestimento baixo, enfim, sem passivo, você adquire produto e produtos que vendem, produtos que saem, eu tenho um resultado. Aí, falando um pouquinho do meu resultado, certo? Eu tenho 4 meses de negócio e lhe digo, assim, eu vendi R$ 1.000 e poucos no mês, no segundo mês eu já vendi 3.000, e aí você vai melhorando a sua capacidade e aquilo já vai lhe trazendo um rendimento já de forma imediata, né? Enfim, e fora a construção do negócio, construção da rede, chamar pessoas, apresentar ferramenta e aquela ferramenta impactar a vida das pessoas, né? E aí é que você tem um segundo estalo. Toda coisa que você avalia a médio e longo prazo são coisas sólidas e tendem a dar certo. O meu escritório, o ganho que eu tive foi em médio e longo prazo. Eu entrei do zero e hoje o escritório é a minha principal renda, né? Com certa estabilidade, vivendo um momento difícil por causa da pandemia. A Junese também é um investimento a médio e longo prazo, mas é um investimento estável e que pode lhe trazer ganhos que você pode ter um ganho que você que vai dizer quanto é. Se você quer R$ 3.000, você tem como buscar 3.000. Se você quer 30, também tem como buscar 30. Vai depender do seu trabalho, do seu esforço. Né? Tudo a médio prazo, assim, quando você começa a investir na Bolsa de Valores, é a mesma coisa. Se você quiser ganhar dinheiro hoje na Bolsa, você ganha. Agora, não lhe garante que você vai continuar ganhando a curto prazo, certo? Mas se você quiser investir na Bolsa para ganhar a médio e longo prazo, eu tenho certeza, porque você tem ações que não é difícil você avaliar que uma ação do Banco do Brasil, do Itaú, do Bradesco, são ações que podem lhe dar um ganho a médio e longo prazo. Você não vai ganhar dinheiro de hoje para amanhã no Bradesco, no Itaú da vida, na Bolsa. Você vai ganhar a médio e longo prazo. E lhe digo que quando você começar a ganhar, você vai ter uma estabilidade de ganho. Porque são empresas sólidas, são empresas acreditadas, que têm lucro, que têm trabalho sério por trás. E é um pouco que é a Junese. A Junese é uma multinacional que fatura R$ 1 bilhão. Então não tem como uma empresa não ser séria para faturar R$ 1 bilhão. Tem que ter séria. Tem que ser séria. Porque ela está à vista de todo mundo, dos órgãos de fiscalização, de tudo. Certo? Então, assim, são alguns desses elementos que me fizeram, enfim, chegar até a Junese e hoje desenvolver a Junese. Em 4 meses eu bati o 3º título, certo? Ganhei os bônus que tinha que ganhar, né? Enfim, estou em busca da viagem, ou seja, eu tenho 4 meses de negócio, eu estou com mais de 50% da viagem garantida. Então, vamos dizer assim, eu vou ter uma segunda lua de mel com minha esposa, tudo pago pela Junese, fruto do meu trabalho, entendeu? Então, vamos dizer assim, tem alguns elementos que me fizeram fazer um negócio e são esses. Então, tipo assim, se eu pudesse resumir o que eu estou dizendo para entregar para Felipe de novo e não estourar o tempo, porque eu acho que eu já estourei, né? Seria assim, busque informação, né? Não queira saber só da árvore, queira saber da floresta, certo? Então, busque o máximo de informação, explore bastante, participe de todas as conexões que forem possíveis se participar e tome a decisão, que seja sim ou não, mas de uma decisão, vamos dizer assim, com base em informação, certo? Com base concreta, com uma análise crítica da situação. Não avalie, não veja com preconceito, entendeu? Se livre desse preconceito e não queira saber da árvore, voltando a dizer. Busque saber sobre a floresta, certo? E para finalizar, é uma coisa que eu sempre falo, assim, que para mim a vida é um jogo de xadrez, né? Você pode ser o peão, se você quiser, você pode ser a rainha, você pode ser o rei, você pode ser o jogador e você pode ser o dono do jogo. Eu estou em busca de ser o dono do jogo. Não cheguei lá ainda, mas eu quero ser o dono do jogo. E acho que eu estou no caminho certo, né? Felipe, meu irmão, meu amigo, também, certo? Vamos dizer assim, a pandemia ainda não possibilitou a gente tomar essa cerveja pessoalmente, mas com fé em Deus a gente vai conseguir tomar. É todo seu, meu irmão. Obrigado aí pelo convite e uma boa noite a todos aí. Beleza, obrigado, grande Mozart, é isso mesmo. Com certeza vamos nos encontrar muitas vezes aí para comemorar essas vitórias que a gente já teve, mesmo de longe, mas quando vamos estar juntos. Então, assim, eu queria deixar um recado final para todos os advogados, né? Que a curiosidade é um sinal de inteligência, então busque saber. A gente, como eu disse, reforçando para quem não estava, amanhã, às 20 horas, a gente vai ter o 2º capítulo disso aqui, tá? Só que esse capítulo aqui foi aquele capítulo, sabe aquele capítulo de início de série, que deixa você super curioso, mas fala só um pouquinho. Amanhã é o trailer, como se fosse. Amanhã a gente começa a falar de dentro da história mesmo, como é que isso pode virar uma realidade para você, como é que você pode transformar isso na prática, no seu dia a dia, tá? Então amanhã às 20 horas, pede para quem convidou o link, porque vai valer a pena demais, não marque nada amanhã, porque vai valer a pena, tá? Os advogados falaram aqui, eu particularmente também, mudou completamente a minha história, está mudando, continua mudando, e isso também pode ser uma ferramenta que transforme a sua realidade e a sua perspectiva daqui para frente, tá bom? Vamos ficando por aqui. Espero vocês amanhã conectados também. Muito obrigado aos convidados.